Além de Bill Belichick no New England Patriots e Pete Carroll no Seattle Seahawks, outro treinador de longa data e de muito sucesso deixou seu posto esse ano. Em janeiro de 2024, Nick Saban anunciou sua aposentadoria do futebol americano e deixou o posto de treinador em Alabama, onde comandou o time a 6 títulos nacionais desde 2007. No vídeo de hoje, eu vou te explicar por que o Saban teve tanto sucesso no college football e por que essas mesmas características dele fizeram ele não ter sucesso como treinador na NFL. O Nick Saban ele é um gênio, tá? Um gênio especialmente defensivo, mas em todas as facetas do jogo e também fora dele. Só que o arco de carreira dele, até chegar nesse sucesso, ele é relativamente comum. O Saban ele começa treinando posições defensivas no college football e aí ele passa para a NFL, pro Houston Oilers, como treinador de defensive backs. O Houston Oilers, no caso, depois se transformaria no Tennessee Titans. Daí ele volta pro college como head coach em Toledo e ele tem um grande ano e um único ano em Toledo. Por quê? Porque volta para esse arco comum que eu tô falando, né? Os treinadores sempre pensam do college como um salto para a NFL. Então, depois de um grande ano como head coach, ele já sai de Toledo, que ele recebe um convite do Cleveland Browns para virar o coordenador defensivo. Esse convite acontece a partir da temporada de 1991 e o treinador do Cleveland Browns naquele ano, que também estava pela primeira vez assumindo um cargo de head coach na NFL, era um tal de Bill Belichick. Você já deve ter ouvido falar por aí. Eu acho que quando a gente fala da carreira do Nick Saban, acaba sendo um pouquinho impossível você não fazer essa associação com Bill Belichick. No caso do Belichick, eu acho que é possível sim, porque a grande associação dele é com Bill Parcells. Mas o Saban, ele começa a trabalhar com o Belichick em 1991, ele fica lá por 4 anos, o Belichick treina em Cleveland por 5, e o próprio Saban ele fala depois que aqueles 4 anos em Cleveland são os piores da vida dele. Não porque, pô, ele não se dava bem com o Belichick, eles inclusive são grandes amigos até hoje, mas, sim, se o Bill Belichick ele já era esse cara super, hiper, mega controlador nos últimos anos da passagem por New England, em praticamente toda a sua passagem em New England, na verdade, né? Imagina como que ele era um Belichick mais jovem, sem experiência que ele desenvolveu ao longo do tempo e na primeira passagem dele como treinador principal, onde ele era o chefe de tudo. Não devia ser um cara muito fácil de lidar, né? E tem vários relatos disso na época em Cleveland e tal, só que o Saban, ele comandou uma boa defesa nos períodos que esteve lá. Inclusive a defesa dele de 1994 foi uma das melhores da liga. E nisso o Belichick ele sai em 95, o Saban sai em 94, porque depois de 4 anos como coordenador defensivo, ele aceita o posto de virar head coach em Michigan State. Depois de Michigan State, ele vai para LSU e ele é campeão nacional em LSU. E aí eu volto para essa associação com o Belichick, porque a gente olha pro Bill Belichick como um cara que ganhou 6 títulos nacionais com o New England Patriots. Nacionais, Super Bowl, enfim. O Saban ganhou 6 em Alabama. E esses caras tiveram um nível de dominância, de controle e de formas parecidas de lidar com seu elenco que até hoje é impossível de dissociar os dois nesse ponto como treinadores. Assim como, claro, o Bill Parcells também ele era bem controlador e teve muito dessa influência no Bill Belichick também. E aí volta porque eu falei do arco comum de carreira, né? O Saban, ele, depois da melhor temporada dele em Michigan State, ele é contratado por LSU, que vai para uma conferência maior, um time que tem um histórico futebolístico maior, e ele vence um campeonato nacional lá, sabe? Ganha em 2003. 2004 já não é um ano de tanto sucesso assim, e aí o cara tá seguindo o ponto da carreira dele em que ele já não tem mais nada a provar no college, já foi campeão, então acho que o passo natural para qualquer treinador seria a NFL. E aí o Nick Saban ele aceita uma proposta do Miami Dolphins para virar o treinador a partir da temporada de 2005, curiosamente ou não, na mesma divisão que o Bill Belichick com o New England Patriots. Na teoria, o trabalho de um head coach em futebol americano, ele é sempre a mesma coisa, né? É o cara que vai comandar tudo, é o cara que decide tudo, é o cara que monta a comissão técnica, decide quem joga, enfim. Na prática, você comparar isso no college e na NFL é completamente diferente por vários e vários motivos. Quando o Nick Saban chega na NFL, tem um choque de cultura e choque de realidade bem diferente. Porque no college você está lidando com jogadores que são muito mais jovens, são muito mais imaturos, que dependem muito de você, que estão se desenvolvendo e que acreditam muito em você. Enquanto que na NFL esse cenário é um pouquinho diferente. Você está lidando com jogadores estabelecidos, jogadores ricos em sua boa parte, para não dizer a maioria, né? Porque os salários são bem altos, e caras que, se você não chegar e tratar eles com respeito, eles não vão ter motivo para respeitar você. No college você tem um controle sobre a vida deles, sobre a carreira deles muito maior do que se tem na NFL.
E aí eu lembro, pô, o Saban passou 4 anos com o Bill Belichick. A primeira experiência dele como treinador na NFL, como chefe de alguma coisa, foi com o Bill Belichick. Então, essa sessão controle, esse poder sobre os jogadores, é muito difícil de você dosar isso na NFL quando você vem do college, sabe? Não é uma transição tão fácil. E outro ponto importante para a gente falar dessa mudança do Nick Saban para o nível profissional é a questão do talento, né? Mais precisamente do recrutamento. O Nick Saban ele era um gênio recrutando. Ao longo de toda a carreira dele, ele fez isso muito, muito bem. Sempre conseguiu levar, assim, ótimos talentos para os times dele. Mas ainda em Alabama, claro, mais fácil você fazer isso quando você é um vencedor provado. Só que na NFL você não tem essa diferença de talento, né? Você não consegue convencer o cara a jogar para você só por convencer o cara a jogar. Tem salário, tem draft, tem um monte de coisa. O recrutamento não é tão simples assim. Então essas duas coisas, elas foram choques culturais muito grandes para o Nick Saban desde a chegada dele na NFL. Eu acho que até um bom comparativo nesse ponto do choque cultural é a passagem do Urban Meyer pelo Jacksonville Jaguars em 2021. Porém, o Nick Saban ele não chegava com esse nível de controvérsia que o Urban Meyer chegou. Além de tudo, o Nick Saban não era um maluco, igual o Urban Meyer foi, não chegou a chutar jogador, não teve incidente em bar depois de derrota, não deixou de voltar com a equipe, enfim, um monte de coisa. Mas dá pra mostrar um pouquinho o quanto que quando você chega na NFL, por mais consolidado que seja sua carreira no college, sabe, as coisas não são iguais. O método de você lidar com situações e com jogadores não é igual. É só a gente ver que o Urban Meyer durou um ano e saiu de lá completamente criticado. O dono não queria saber nele, sabe? Nada disso. Então, por mais que não tenha sido uma coisa tão brutal, tão drástica, dá pra notar um pouquinho dessa diferença sim. Na temporada de 2005, que foi a primeira do Nick Saban, tem dois Miami Dolphins diferentes. O primeiro começa o ano com 2 vitórias e uma derrota, só que aí ele perde 6 dos 7 próximos jogos. E o segundo Miami Dolphins é o Miami Dolphins no final da temporada, que faz uma excelente recuperação e depois de começar 3-7, vence os 6 jogos finais para terminar com campanha positiva. Que é assim, uma evolução considerável em relação ao ano anterior, onde os Dolphins só venceram 4 jogos. Apesar de terminarem com campanha positiva, eles não foram aos playoffs. E a defesa daquele time era uma boa defesa. Porém, o quarterback do time, a posição de quarterback era um grupo muito ruim. O que torna muito difícil de você competir quando você está competindo com Tom Brady na sua divisão. Só olhar para a AFC West nesse momento e a gente vê como que tá difícil para os times competirem com Patrick Mahomes, sendo que você tem Gardner Minshew, Case Keenum, Teddy Bridgewater, enfim, qualquer coisa que passou por esses times nos últimos anos. Agora, o final de temporada na Flórida de 2005 até que ele foi positivo. Só que em Louisiana, 2005 foi uma temporada perdida. A gente até fez vídeo sobre isso já no canal, sobre a temporada do Saints, sobre o Furacão Katrina e sobre a reconstrução do time que vem a partir de Drew Brees e Sean Payton. Por que eu tô falando disso? Porque o Miami Dolphins teve uma oportunidade de ouro de assinar com o Drew Brees. Essa história é bem difundida. Os Chargers draftaram Philip Rivers na primeira rodada do draft de 2004 e em algum momento ele assumiria em relação ao Drew Brees. O Brees tem uma lesão no ombro que é bem séria no final da temporada de 2005 e aí ele se torna um free agent e ele visita Miami e os médicos de Miami falam o seguinte: cara, não contrata esse cara, a gente não tá confiando na recuperação do ombro dele. E aí Miami contrata o Dante Culpepper, na verdade. O Brees fica livre no mercado, o New Orleans acredita nele e todas aquelas coisas que a gente sabe na história. Só que o Nick Saban, ele, assim, definitivamente não gostou de perder o Drew Brees, sabe? O grupo de quarterbacks do time era ruim, o Drew Brees era uma oportunidade de ouro, e o fato dos médicos não terem aprovado e o Drew Brees ter se recuperado bem e ter tido um plano de ano já em 2006 com o Saints, isso pesou negativamente bastante pro Nick Saban em Miami. Agora interrompendo o vídeo no meio para falar para vocês comprar o guia da temporada do Pro Football. São mais de 100 páginas com análise completa dos 32 times, tem texto histórico, tem texto falando sobre o NFL no Brasil, tem palpite de um monte de gente, não só da nossa equipe, mas de vários especialistas, várias pessoas, vários amigos que trabalham na área, tá? E muito mais coisa também. É um material de alta qualidade, a gente caprichou no design, caprichamos no conteúdo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estamos ainda na pré-venda, tá bom? Então apenas R$ 29,90. Assim que a gente lançar o guia na semana que vem, vai subir. O link para comprar o guia vai estar aqui na descrição ainda na pré-venda, tá bom? Mas deem esse suporte aí pra gente que o conteúdo tá realmente fenomenal. Apesar desse choque cultural que eu tinha citado, o Nick Saban ele começa tendo uma boa temporada, sabe? Ele vence 6 jogos seguidos, então ele tem algum resultado que ele pode mostrar. Diferente, por exemplo, do Urban Meyer. Só que em 2006,
Com essa falta de um quarterback consistente, o time sofre bastante. O Dante Cooper, vai pro banco na quarta semana daquela temporada. Então o time não consegue ser competitivo de novo. Os Patriots ganham a divisão mais uma vez. E aí, no meio disso tudo, acontece uma coisa que começou a se especular, mas que o Saban, sim, passou mais de um mês negando. A Universidade do Alabama demitiu Mike Shula em 27 de novembro daquele ano. E aí começou um boato do Nick Saban voltar pro college e ele sempre falava que ele não ia falar sobre o assunto. E dá pra você entender também o porquê que a mídia fazia essa pressão, né? Porque os Dolphins eram um time que começaram em 2006 com expectativa de playoff, a temporada se desenrolou de uma forma completamente abaixo da expectativa. O Nick Saban estava tendo seu primeiro ano na carreira como head coach, que ele tinha uma campanha negativa, ele já tinha tido mais de uma década no college. Alabama, universidade extremamente prestigiada no futebol americano universitário. Só que a gente chega em 21 de dezembro e, assim, 3, 4 semanas depois da demissão do Mike Shula, e o Nick Saban chega nas câmeras e fala assim: bom, eu vou ter que dizer isso, né? Eu não vou ser o treinador de Alabama. Isso deveria ter colocado fim nas especulações de que ele ia sair do cargo de treinador dos Miami Dolphins. E bem, por alguns poucos dias, essas especulações elas caíram um pouquinho. Até porque quando você vai na frente da câmera e fala, eu não vou treinar esse time. Bom, é natural que seja um ponto final, que se espera que seja o ponto final. Só que aí, o Miami Dolphins perdeu as suas duas últimas partidas da temporada e uma delas no dia 31 de dezembro de 2006. No dia seguinte, horas depois dessa derrota, o Nick Saban se encontrou com a diretoria, com o pessoal que toma as decisões na Alabama e fizeram uma proposta gigantesca para ele, uma proposta de 8 anos e 32 milhões de dólares. É claro que se a gente coloca no contexto de um contrato de jogador da NFL, isso não parece muita coisa, mas estamos falando de um treinador numa época em que os salários, tanto de jogadores quanto de qualquer coisa envolvida com a NFL, era menor. Então essa era uma proposta assim, gigantesca até em termos de duração. E 2 dias depois o Nick Saban virou pro dono do Miami Dolphins e falou: bom, eu vou aceitar essa proposta, é muito dinheiro, eu tô saindo aqui. E o Nick Saban realmente foi para Alabama. Ele largou o Miami depois de apenas 2 temporadas. E a partir de 2007, o Nick Saban, ele, assim, imprime uma dinastia em Alabama, né? Sabe, são 6 títulos nacionais, incontáveis títulos da SEC, que é a conferência mais forte do futebol americano, incontáveis jogadores que foram primeira escolha do draft. O cara começou a mandar e desmandar no programa e, repito, ele era excelente em absolutamente tudo que envolveu o college football, e ele começou a ter muito sucesso. Só que tem um ponto aí, né? Teve uma mudança muito importante no college football, que os jogadores puderam explorar a sua imagem a partir de 2021, a partir de 2022. Faz que eu não lembro o ano, mas não é tão relevante. O Nick Saban, ele ganha seu último título nacional em 2020. E a gente começou a ver cada vez mais jogadores mudando também de faculdade, né? Sabe? Não tá jogando no primeiro ano, então já muda para outro. Essas coisas elas começaram a cansar um pouquinho o Nick Saban, porque tira um pouquinho desse poder de recrutamento que sempre foi a grande coisa dele. Ele sempre conseguiu levar os melhores talentos para Alabama, desenvolver, montar um elenco competente, desenvolver os caras desde o primeiro ano e tirou um pouquinho desse poder também. E ele deu uma cansada. O Dabo Swinney, que é o treinador de Clemson, ele também tem um pouquinho disso, né? De reclamar tanto dos caras ganharem dinheiro, de se mudar tanto de faculdade, mas é normal. São coisas que mudam na vida e você tem que se adaptar. E a genialidade do Nick Saban não pode ser questionada de jeito nenhum, tá bom? É muito difícil fazer o que ele fez no college. Ele foi campeão por 2 universidades rivais, tem 7 títulos, e isso é muita, muita coisa mesmo. Ele só não deu certo porque o estilo dele de treino, o estilo dele de comando, funcionava muito melhor no college do que na NFL. E aí o dinheiro pesou um pouquinho, é claro, mas ele também sabia que ali não seria tão fácil dele ser dominante igual era no college football, né? Até porque você compete diretamente com o Bill Belichick, com o Tom Brady, não era nada fácil. Lembrando também que quando o Nick Saban chega em Miami, os Patriots eram os atuais bicampeões e já tinham mais um título com o Tom Brady. Então, sabe, desde que o século começou, eram 3 títulos e você tinha que competir na divisão diretamente com eles. Isso também não era a coisa mais animadora do mundo. Claro, tem gente que ia falar que queria derrubar os caras e tal, mas nem todo mundo é assim. E tá tudo bem também. Mas as coisas que faziam o Nick Saban ser o treinador excelente, elite da elite da elite na história do college, não se aplicavam também na NFL. E esse foi um dos motivos pelo qual ele não deu certo no nível profissional. Outro ponto importante é que essa parada do Drew Brees, ela realmente pegou muito forte no Nick Saban, assim, muito forte mesmo. O dono do Miami Dolphins na época era um cara muito conhecido por não querer investir tanto dinheiro. E a partir do momento que você não tem um quarterback que você consegue ganhar, você não tem um quarterback da NFL, você não vai ter sucesso lá.
sabe? E perder o Drew Brees pesou muito forte pro Nick Saban. Porque ele sabia que o dono não era alguém que ele podia confiar para dar as melhores armas para ele, as melhores peças para ele montar um time competitivo. O time não tinha um quarterback. Então, assim, foi fácil de perceber o porquê que ele queria voltar pro college, né? Não era uma situação que valia a pena dor de cabeça para ele estar ali, sabendo que ele podia ganhar muito mais no college football. Rapaziada, vou ficando por aqui em mais um vídeo, esse um pouquinho mais curto que o geral, tá? Agradeço a todo mundo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal. Deixa um like aí no vídeo também para aparecer para mais pessoas. É, a gente tá lançando o guia da temporada, reforça essa parte. Compra aí que ajuda muita gente, tá muito legal. E não acho que é um material tão caro para a qualidade dele. No mais, um grande abraço. A temporada tá chegando finalmente. O jogo em São Paulo tá chegando finalmente. Então, um grande abraço, um grande beijo, valeu e tchau.